bom dia. Nara, Inan, bom dia, gente. Rita. Bom, como abordado, irmãos, anteriormente no livro de Atos, segue a mesma geografia indicada no primeiro capítulo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Após descrever como o evangelho se espalhou em Jerusalém, então Lucas, ele começa a expor como as boas novas alcançou outras áreas. Então, tendo dito isso, é preciso entender que o movimento indicado nos capítulos 6, 7 e 8 tem múltiplas, assim, possibilidades de leitura. Então, vamos, assim, partir dessas duas que julgamos mais importante, que é a perseguição explica a expansão e a expansão explica a perseguição. Em ambos os casos, pode-se inferir que houve assim a manutenção da base do discurso de Lucas. Deus proveu o crescimento da igreja. Deus proveu o crescimento da igreja. Uma outra informação que eu queria passar para vocês de forma introdutória é saber que Atos dos Apóstolos tem 3 discursos fundamentais para a igreja primitiva, irmãos. O discurso de Pedro, que está no capítulo 2, o discurso de Estevão, que é do 7, do versículo 1 até o 53, que é o nosso tema do estudo de hoje, 1, 2, e o discurso de Paulo, que é no capítulo 13, então, que ainda vem, né? Deve, provavelmente, ao pastor. Os discursos formam as bases do ensino dos apóstolos, queridos, acerca da vida, acerca da paixão e morte e ressurreição de Jesus e sua messianidade universal e eficaz. Então, portanto, nessa parte da nossa leitura comunitária de Atos, nós vamos ver 3 personagens muito importantes na propagação do Evangelho, queridos. Estevão, Filipe e Paulo. Claro, Paulo ainda salvo, né? Então, Estevão e Filipe eram do grupo dos 7 de origem helênica, eleitos para cuidar das mesas das viúvas. Paulo, Saulo ainda, né? O missionário aos gentios, aparece em seu tempo de perseguidor da igreja, testemunha da morte de Estevão e que mais tarde será o responsável por metodizar o movimento de Jesus para as igrejas gentílicas, certo? Então, vamos então ao nosso primeiro. Então, Estevão, o primeiro mártir. Vamos falar um pouquinho de Estevão, mas os irmãos estão com a Bíblia e com estudo, né, que foi enviado pelo WhatsApp. Então, sigam comigo aí. Eu vou ler essa parte, são poucos versículos. É o capítulo 6, vamos ver, capítulo 6, do versículo 8 até o 15. Estevão, primeiro mártir. Vamos ler, do 8 até o 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subordinaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Né? Então, irmãos, a forma como Lucas apresenta Estevão é digna de destaque. Ele era um homem cheio de fé, de poder, sábio, cheio do Espírito Santo. Esses atributos são as qualidades que sustentam as obras realizadas por ele. Ele fazia prodígios, grandes sinais, ensinava com sabedoria irrefutável. Lembra, Estevão era um do grupo dos 7, aqueles homens que a semana passada o pastor, quando ele fez a EBD, ele falou sobre isso, dos homens, os diáconos, né? Ele falou dos homens que tinha que ser, os 7 teria que ser de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, né? Mas a gente viu que eles tinham as mesmas características dos apóstolos, né? Isso dá a ideia de que aquele grupo não era de menor importância ou qualidade, né? Afinal, eram os homens que iam servir a mesa e iam auxiliar ali na distribuição dos materiais às viúvas. Então, por que esses homens tinham que ser cheios do Espírito Santo? Por que esses homens tinham que ser cheios de sabedoria? Né? Por que teria que ser para fazer esse trabalho? Mas aí mais tarde a gente vai poder perceber, a gente percebe os 7, né? Os diáconos, eles saindo da caixa, a gente vê que eles vão pregar o Evangelho. Né? Eles saem para pregar o Evangelho. É isso que a gente vai ver aqui, né, a seguir. Então, ainda nesse tempo, os cristãos se reuniam juntos com os judeus e por isso houve embate, irmãos, entre os do caminho e os que tinham se convertido. De fato, o livro de Atos aponta para vários embates, né? Era judeus versus cristãos, era judeus cristãos palestinenses versus judeus cristãos helênicos, judeus cristãos versus gentios cristãos, né? O texto, ele evidencia a disputa na sinagoga, né? E em que Estevão frequentava e ensinava. E só para lembrar, irmãos, o ensino de Estevão era dialógico, né? E os argumentos, eles eram expostos e eram discutidos, eles dialogavam, né? E discutiam. Como os grupos de opositores não conseguiam ganhar a disputa através da exposição de argumentos que Estevão tinha, né? Então, engenhosamente, eles acusaram falsamente Estevão de blasfemo. Por que blasfemo? Por quê, irmãos? Porque eles declararam ter Estevão proferido palavras blasfemas contra a lei de Moisés e contra Deus, e contra o próprio Deus. Então vamos observar ainda a seguir o discurso de Estevão, que está no capítulo 7. Gente, o capítulo 7 é o sermão de Estevão, o capítulo 7 de Atos, e é o mais longo registrado em Atos. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem estar lendo em casa, porque vai do 7, do 1 até o 53, né? Então os irmãos possam estar lendo mais em casa, com mais calma, mas o fato é que, em sua defesa, né, Estevão, ele começa a discorrer sobre a história dos israelitas, desde Abraão e as promessas de Deus feitas por ele. Aí ele vai, entra em José, na história de José, na história de Moisés, da aliança de Deus com Davi. Ele vai mostrando, queridos, o propósito de Deus em Israel ao longo do tempo,
como nação, né? E a promessa do surgimento do Messias. Então, é assim, Estevão ele dá um show de conhecimento de Bíblia. E eu vejo nisso, queridos, um desafio assim, para todos nós. Nós precisamos respirar a Bíblia. Vivemos em um tempo em que não se lê, que não se conhece a Bíblia, que é a única fonte de fé e prática. A Bíblia é a revelação plena de Deus. E muitas vezes, mesmo livres, mesmo tendo a Bíblia na nossa casa, várias até, não lemos, não conhecemos, não meditamos, não devoramos, não decoramos a palavra. Amém, irmãos? Então ele rompe o fundamento teológico, o discurso de Estevão. Ele rompe o fundamento teológico para o entendimento de Paulo acerca do relacionamento entre o Evangelho e o Velho Testamento. Ele responde a duas acusações feitas contra ele, irmãos. E que acusações eram essas, né? Então, ele mostra que Deus tinha falado fora do templo, claro, né? A alegada blasfêmia de Estevão contra Deus foi definida como blasfêmia contra o templo. Ao que parece, Estevão, ele estava ensinando que o templo judeu não era mais necessário para se adorar o Deus verdadeiramente. Estevão era acusado de ensinar que Jesus de Nazaré destruiria o templo e perverteria a prática da lei de Moisés. Né? Os judeus, né? Estevão mostrou ainda que os judeus tinham rejeitado a mensagem de Deus, homens, e agora eles rejeitaram o Messias. A defesa de Estevão, a verdade que Estevão falou, irmãos, a defesa dele afetou o coração de Saulo e a teologia de Paulo. Ele afetou. Estevão, ele revela a infidelidade contínua do povo judeu ali naquele momento, ao conserto e à revelação de Deus fora da terra prometida. E a parte do templo em Jerusalém, que havia se tornado foco de adoração judaica do primeiro século. O povo judeu, ele tinha rejeitado regularmente os porta-vozes de Deus e agora fazia isso de novo. Eles tinham rejeitado a Jesus de Nazaré violentamente e agora iam rejeitar também Estevão. Sua testemunha, né? Violentamente também. Então Estevão é acusado pelo mesmo grupo com blasfêmias similares a que Jesus foi acusado. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse diversas coisas que imitavam as palavras e as ações de Jesus sobre a cruz. Foi isso um artifício literário intencional usado pelo escritor, por Lucas, né? Ao que tudo indica, parece que sim, né? Estevão, ele demonstra o amor que sente pela palavra, queridos. Ele entregou a palavra com excelência, irmãos. Quando a igreja de Cristo se acomoda, ela para de cumprir a grande comissão, não é verdade? E qual é a grande comissão? Pregar o evangelho e se expandir, né? Muitas vezes, quando a igreja é perseguida, é quando ela mais cresce. E a gente pode ver isso aqui. É quando ela mais cumpre o ID de Jesus, né? A perspectiva de Estevão sobre o relacionamento entre judeus e cristãos estabelecerá o estágio de perseguição. E, por último, a separação desses dois grupos. Então, o esboço básico da visão histórica aqui de Estevão,
que tem sobre o agir de Deus com Israel, aqui no capítulo 7, irmãos, que eu pedi para que os irmãos pudessem estar lendo. Então, ele fala sobre os patriarcas, que vai dos versos 2 até o 16. Fala do êxodo e as peregrinações do deserto, que vai do 17 até o 43. Ele fala ainda sobre o tabernáculo e o templo, que versos 44 a 50, e a aplicação para eles e o sumário do Velho Testamento. Irmãos, eu fico encantada. Fiquei assim encantada com o resumo perfeito, o resumo de que Estevão faz do Antigo Testamento. Então, vai uma dica aí, né? Quem quer entender mais do Antigo Testamento de forma clara e rápida, vai ler lá Atos 7, né? Que você vai ficar encantado com a perfeição em que Estevão ele faz esse resumo, né? E, queridos, no final da vida de Estevão, é marcado por duas cenas assim importantíssimas na vida daquela igreja, na vida da comunidade primitiva. Duas cenas. A primeira cena está aí em Atos 7, no versículo 55 e 53, os irmãos podem acompanhar, né? Que fala assim, em Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Esta é a primeira cena importante. A segunda cena, queridos, está em Atos 7, 58, que diz assim: Saulo, consentindo e participando como testemunha e guardador das capas dos algozes de Estevão. Queridos, a primeira cena que eu li, Atos 55, quando Estevão estava ali cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, demonstra a aprovação da vida de Estevão e a sua recepção nos céus. Né? Como é que Estevão foi recebido no céu? Né? E a segunda cena, que fala sobre Saulo, né, ali guardando as capas dos homens que estavam ali, né, querendo matar Estevão, a gente vê ali a segunda cena como um alerta para os próximos capítulos, onde o poder de Deus será manifestado, transformando um perseguidor, né, que era Saulo, da igreja, né, que a gente sabe como é que Paulo perseguia a igreja, em um cooperador do reino de Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha, né? Transformar um perseguidor da igreja de Cristo em um cooperador do reino de Deus, né? Então, queridos, Estevão naquele momento, ele estava cheio, a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. O que estava comprovado pelo fato de que tudo aquilo que ele desejou fazer, a gente viu que foi motivado por Deus. Ele teve a oportunidade de testemunhar e o resultado da pregação foi uma grande indignação dos judeus. Estevão foi martirizado por fazer a obra de Deus. E o Senhor respondeu a ele naquele momento terrível, revelando o modo pelo qual ele o glorificara. Queridos, a atitude de Estevão diante do ato é a mesma do Senhor Jesus, né? Ele suplicou ali naquele momento ao Senhor que perdoasse aqueles que estavam ali tirando a sua vida. A mesma coisa que o nosso Cristo fez, né? Logo a seguir, queridos, veio a perseguição e a expansão do Evangelho. Esse texto é pequeno, está em Atos 8, só do versículo 1 até o 4. A gente pode ler também. Vamos lá?
E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém? A perseguição promovida e encabeçada por Saulo apesar dos poucos versos dedicados por Lucas, uma parte essencial para o cumprimento da missão da igreja em ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Mas, como a gente adiantou o texto bíblico, não aponta um agir divino como causa primeira da perseguição. E isso nos permite entender que tanto a perseguição fez o evangelho sair da Palestina e alcançar o mundo mediterrâneo, como o crescimento do evangelho fez a perseguição também aumentar. Queridos, após assassinar Estevão, as autoridades de Jerusalém, elas, como a gente leu aqui, elas desencadearam uma implacável perseguição contra a igreja. E isso tudo liderado, claro, por quem? Por Saulo. Eles prendiam, eles assassinavam inúmeros cristãos. Isso fez com que boa parte da igreja migrasse, quer dizer, fosse para outras cidades. Então a gente viu que, embora dolorosa a perseguição, ela contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Ela contribuiu. O que pode ser dito com segurança é que, a partir dessa perseguição e da emergência da fuga, os cristãos de origem helênica, do grupo de Estevão e Filipe, começaram a deixar Jerusalém, eles começaram a sair para outras cidades. Mas uma coisa é certa, queridos, eles levam nos seus corações e na sua boca a mensagem de Cristo, por todo lugar onde eles vão. Eles estavam levando no coração e na boca a mensagem de Cristo. Então, a perseguição, queridos, iniciada com o propósito de conter o evangelho, faz com que ele se espalhasse ainda mais, né? É como se diz, o tiro saiu pela culatra, né? O propósito era conter o evangelho, era acabar com o evangelho. Mas toda essa ação fez com que o evangelho começasse a se espalhar. É como diz aqui no versículo 8:4, né, que a gente leu aí. Iam por toda parte, anunciando a palavra. A igreja, queridos, cresceria abundantemente se mais cristãos fizessem isso nos dias de hoje, não é verdade? A igreja cresceria. Né? E Deus, ele promete em Romanos 8:28, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo, né? Embora Paulo ele estivesse lutando contra o trabalho da igreja e a igreja estivesse experimentando a sua pior perseguição, esse embate, né, é o que conduziria Paulo, o homem, né, que escreveu pelo menos a metade de todo o Novo Testamento, a vida eterna. Olha que maravilha, né? Bom, logo em seguida, tô olhando, ó, gente, tô aqui, né, na visão, mas na visão aqui do pessoal que está entrando. Aí o pessoal que está entrando por agora, Adriana, bom dia, Manuel, bom dia. Ana Cristina, bom dia, Sandra, Zai, minha Zai, bom dia, Ailan. Aí de vez em quando eu tô dando uma olhadinha pro lado de cá, mas graças a Deus está chegando bem, os irmãos estão ouvindo direitinho, né? Não é assim o estudo como pastor, mas vai fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Gente, em seguida vem Filipe, né?
interessante. Fechou Estevão aí, agora vem Filipe, que está também num texto grande aqui, que agora é o capítulo 8, que vai do 5 até o 40, mas eu vou ler aqui até o 8, do 5 até o 8. Vamos ler aí? Atos 8, do 5 até o 8. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois o que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Pronto, até aí. Mas os irmãos podem ir depois até o versículo 40, todos têm o estudo aí, né, nas suas mãos. Então, irmãos, o companheiro de Estevão é caracterizado com as mesmas qualidades de Estevão, né? Lucas aqui, ele destaca os seus atos de cura, de exorcismo, mas não deixou de fora, de maneira nenhuma, a capacidade que Filipe tinha de pregar o Evangelho de Deus, né? Para tanto, Lucas, né, o nosso escritor aqui, ele lançou mão de 2 argumentos. E que argumentos que Lucas lançou aqui? O primeiro é o embate com Simão Mago. E o segundo é a conversão do eunuco. Pronto, os 2. Gente, Simão Mago é um personagem pouco lembrado por nós, né? Mas de certa importância para o texto de Lucas. Ele foi um rival do Evangelho, pois ele encantou o povo de Samaria com seus truques mágicos, e até ele se auto-intitulava o grande poder de Deus. Quando Filipe chega a Samaria, Simão já era uma figura renomada por lá. Mas acontece que a pregação de Filipe e os sinais que Filipe fazia, né, maravilhosos, realizados, fez com que as pessoas começassem a se converter. E não é que o próprio Simão se converteu, mas ele não satisfeito, Simão ele quer voltar a ser poderoso, porque antes ele era, né, lá na cidade de Samaria, antes de Filipe chegar, antes da pregação do Evangelho. E então o que Simão faz? Ele sugere pagar aos apóstolos para receber o dom do Espírito, né? Simão Mago foi um homem que creu no Evangelho, mas quis comprar o dom de dar o Espírito Santo. Olha só, irmãos. Irmãos, vocês já ouviram a expressão simonia? Pois é, a simonia vem de sair, da compra e venda de bens sagrados. E foi isso que Simão queria fazer. Ele queria comprar o dom de dar o Espírito Santo. Mas a gente vê que logo Pedro, ele rejeita Simão, e aí Simão virou o quê? Uma nota de rodapé da história. Então Filipe é levado, vamos recapitular aqui, irmãos. Filipe é levado pelo Espírito Santo ao encontro também do eunuco. Chefe de Estado, quem era o eunuco, né? Chefe de Estado e importante funcionário. Ele era tipo assim, o encarregado de negócio da rainha etíope Candace. E aqui destacamos o poder da leitura e da interpretação do texto bíblico na evangelização. Ou seja, irmãos, o eunuco ele lia ali o profeta Isaías e ele não entendia. Ele lia, mas não entendia. Pois ele não tinha assim as ferramentas para interpretar, né, o texto. Então aqui no versículo 30, a gente pode ver aí uma coisa interessante. Quando o Filipe pergunta ao eunuco, tu entendes o que está lendo?
Aí ele responde: como eu poderia se alguém não me ensinar? Olha só, né? Então ele pediu a Filipe que subisse e se sentasse com ele. E aí eu vejo aí uma bela expressão de humildade, de docilidade, né? O convite a Filipe, que imediatamente Filipe subiu e aí sentou com ele e começou a ensiná-lo, né? Filipe, irmãos, ele se dispôs a ensinar. E isso levou aquele homem à conversão e ao batismo, né? Reafirmação da grande comissão dada por Jesus, né? Quando Jesus diz ali em Mateus 28, nos versos 19 e 20, quando ele diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Um texto interessantíssimo, né, irmãos? Então, o crescimento e expansão do Evangelho não depende de circunstâncias favoráveis, queridos, e de condições de trabalho agradáveis, mas sim de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e dispostos a totalmente entregar sua vida a Deus. Hoje não corremos risco de morte por pregar o Evangelho, não é verdade? Vivemos num país eminentemente cristão. E isso é uma grande oportunidade de nós doarmos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que a gente saia dessas quatro paredes, né? E a gente pegue esse estudo de hoje como exemplo, né? Como exemplo para as nossas vidas, né? Agora a gente em casa, claro, tá como sair, mas nós temos a tecnologia, né, conosco. Tô aqui, não sei mexer em quase nada, só no meu net aqui, mas eu tenho um diretor que está aqui atrás de mim, o Silas, que está mexendo aqui, entendeu, né? Para que vocês possam estar assim ouvindo essa aula, né? Estou vendo as pessoas aqui, Leonardo, né? Eneida, né? Tassiana, né? Bom dia, que legal, amém, amém, irmãos, amém. Então, Tassiana aqui, que é da Igreja Batista de... é verdade, Silas, Tassiana Amorim, parabéns, aula muito boa, sou, né, da Igreja Batista da Universidade de Recife. Bom, bem-vindo, né, bem-vinda, Tassiana, né, então que cada um de vocês tenham, assim, entendido, assim, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um. Vano, bom dia, obrigada. Né? Que Deus possa ter falado aos seus corações, né? Assim como falou ao meu, com esse estudo enviado pelo nosso pastor, feito pelo nosso pastor, né? Mas que falou muito ao meu coração e eu acabei aprendendo muito com ele, né? E eu gostaria de orar com vocês agora nesse momento, para a gente poder, né, tá encerrando. Se tiver alguma dúvida aí, o pastor está aí para responder. Bom, é verdade. Olha só, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei, estava olhando aqui um pouquinho, né? E aí, Irã, é verdade, eu tenho um profissional, é verdade, aqui em casa, né? Tá certo. Acho que foi por isso que o pastor aí mandou essa EBD para cá hoje. Eu tô desconfiada disso aí, viu? Né? Mas de qualquer jeito, irmãos, se os irmãos, o estudo é do pastor, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pergunte ao pastor aí agora, que ele está aí. Então agora você pode perguntar ao pastor aí, que o pastor vai esclarecer todas as dúvidas, viu, irmãos? Tá ok? Bom, vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia que passamos com ele.
E lembrando que à noite tem um estudo que o pastor envia, né, todos os domingos aí, além de todas as quartas ou quintas, tem o domingo, os estudos da noite, domingo à noite, que a gente reúne a família e louva e ouve a palavra né, e medita na palavra, é muito bom isso. Então, até a noite aí com o pastor. Tem um culto né? infantil, 10 horas. Tem um culto infantil, Silas está me lembrando aqui. Tem um culto infantil aqui agora, né, logo aqui após, né, às 10 horas, tem o culto infantil, né. E o pastor está dizendo aqui, né, estou lendo aqui, que cada semana será um professor diferente. Olha só, gente, eu sabia disso. Então, eu só comecei aí, né, mas os irmãos aí agora... Então, aí, gente, vocês já estão sabendo que o pastor aí está passando aí, viu? Ele está entregando aí, cada domingo aí vai ser um professor, viu? Zay, parabéns, minha irmã. Opa! Beijo, minha irmã. Já disse, saudades. Pronto, vamos orar. Foi muito bom estar esse momento com vocês. Deus te abençoe, Ritinha. Deus continue te abençoando. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, né? E que Deus nos ajude para que logo a gente esteja assim juntos, né? Podendo fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, mas que a gente nem se dava conta de que a gente poderia perder esse contato que a gente tem com os irmãos, de abraçar, de beijar. A gente não pensava, né? Quando a gente estava ali na igreja se abraçando e glorificando a Deus, a gente não imaginava que a gente ia passar por esse momento de não poder mais abraçar e beijar os irmãos. Mas, graças a Deus, é só por um tempo. Daqui em breve nós estaremos juntos novamente, fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo, e melhor ainda, né? Pensando que a gente pode perder um dia. Então, que Deus nos abençoe, né? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Baixem suas cabeças, irmãos, e deixe Deus falar o coração de cada um. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez neste dia, Pai, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, a palavra é Tua, Deus. A instrumentalidade é Tua, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos usar como instrumento nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo livre acesso que temos a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos fazer entender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque os nossos corações é sempre sensível a Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de Te adorar, Senhor, em todo momento. E quando a gente entende uma lição dessa, Pai, fica mais forte no nosso coração, ó Pai, a nossa gratidão pela liberdade que temos de Te adorar em todo momento, Senhor. Por esse livre acesso que temos a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que temos de Te adorar. Pela liberdade que temos de ler a Tua palavra, Senhor. Pela liberdade que temos de meditar, Senhor, sem risco nenhum, Senhor. Nós somos livres para isso. Deus, assim é que nós oramos. Ser com cada irmão que participou, que ouviu. Muito obrigado por cada um. Abençoa cada um. Livra-nos do mal, Senhor, cada um. Deus abençoa a nossa igreja, Pai. Fala grandemente ao nosso coração nesses dias. Abençoa o nosso pastor, a sua família. Cubra ele, Senhor, com Teu manto sagrado, Jesus. Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom, tchau, tchau.